Olá, eu sou a Bruna e esse é o Carregando Minhas Escolhas, um podcast para quem tem a mente inquieta e carrega suas escolhas. Toda quinta-feira tem episódio novo no Spotify e também no YouTube. Aqui no Carregando Minhas Escolhas a gente não fala só sobre negócios. Se bem que para a gente formar negócios, a gente precisa, sou uma defensora como boa filha de professora, de educação. E hoje uma convidada que é muito especial, não é só porque é minha amiga. Essa temporada eu estou trazendo as minhas amigas. Estou bem puxa-saco das minhas amigas, por sinal, Júlia. Seja bem-vinda ao Carregando Minhas Escolhas. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo super importante de vir no podcast, né? Sempre sou uma grande ouvinte de podcasts e fiquei bem feliz pelo convite, é a minha primeira vez. E grande influenciadora em muitas coisas da minha vida. Mas está só começando este episódio e a gente vai contar mais. Amiga, para você carregar as suas escolhas, hoje vai ter até uma surpresa aqui, que ela não sabe. Mais uma, Mais mais uma. uma. Sou uma grande cliente das bolsas. Muito obrigada. Grande colecionadora, Sim, desde os tempos primórdios. E esse aqui eu vou pedir para ela abrir, porque esse não estava no script. Este aqui já adiantando o seu presente de Natal, que a gente combinou de não dar mais pode presentes. abrir isso Pode. na gravação? O álbum da viagem. É, Mentira! Gente! recentemente fizemos uma viagem, inclusive recomendamos, amigas, façam viagem independente se você já casou e tem seus filhos, porque é o caso da Júlia. Fizemos uma viagem, foi sensacional. Eu decidi revelar algumas fotos que estavam no meu celular, eu disse: "Eu vou revelar, vou montar um álbum para ela". Recebeu fazendo feira Isso. em Nova York. Muito Inclusive, Júlia me legal. surpreendeu muito, porque ela conseguiu, gente, captar várias fotos, tá. Arrasou. Fizemos vídeos das bolsas e tudo mais. Gente, tô chocada. Tem vários para te colocar as tuas, tá. Aham, e colocar as legendas. Olha, Luza, muito massa, muito obrigada. Tô emocionada, Gabriel. Eu nunca revelo fotos. Nunca. Viu. Já tem o álbum com Sim, eu vou espaços. revelar. Tem que revelar aquela da B. Que ela mandou a fotinho dela e do João pra ti na viagem, que isso Ah, foi muito sim. fofinho. Colocou a minha filha colocou uma foto dela e do irmão na minha bolsa pra eu não esquecer deles na viagem, com medo que eu não voltasse. Olha, Como se eu fosse capaz de esquecer, né. né. Até porque viemos daquele jeito, né, gente. Quem vai para os Estados Unidos, a nossa ideia era comprar nada e no fim ainda bem que tínhamos as bolsas, amiga. Sim, sim, ainda bem, Ainda salvaram. bem. Vários truques de como despachar mais bagagem com as bolsas da Bruna. Isso. O próximo episódio vai ser sobre isso. Então tá, combinado. A gente estava até combinando aqui nos bastidores para falar sobre o início da tua trajetória, mas isso da viagem me lembrou de uma coisa, o livro que tu estava lendo. E eu acho que é muito legal a gente falar sobre o clube do livro, que tu faz Pode parte. ser, pode ser. Vamos começar então. Durante a viagem, né, no mês de setembro, eu estava lendo Flores para Algernon, que é um livro tem filme, é um livro que já existe há um tempo, assim, muitas pessoas já leram, talvez quem ouviu o podcast, mas eu não conhecia. Eu Eh, também não. e é um livro muito interessante, né, que fala sobre uma pessoa com um QI bem prejudicado, um QI baixo, que passa a ser um experimento e ela sofre, né, uma cirurgia, passa por uma cirurgia e o QI dela se eleva, e ela ultrapassa, com o tempo ela vai ultrapassando a inteligência inclusive das pessoas que idealizaram esse projeto, dos médicos que operaram, da professora, enfim, o QI dele, ultrapassa, só que sabe aquela frase que a ignorância muitas vezes é uma bênção? Por formação eu sou contra ela, mas é muito interessante a história, porque dá para enxergar que nem sempre a informação ela acompanha a maturidade, Ah, bem enfim, e que muitas importante. vezes não conhecer ou não saber é uma bênção, de fato. Mas enfim, tem várias camadas, várias nuances dentro do livro que daria para a gente conversar, né, teria que ser uma conversa mais profunda. Mas enfim, o Clube do Livro, né, é um projeto, uma ideia que surgiu ano passado, na verdade um sonho antigo, durante a minha licença maternidade, em casa, pensando, fervilhando ideias sem trabalhar, eu e uma amiga, Samantha, pensamos em fazer um Clube do Livro, a princípio aberto, hoje um projeto só para mulheres, que nada mais é do que uma lista de livros anual,
que as pessoas têm que ler o livro, aí cada um lê da maneira que lhes for mais conveniente, a maioria das meninas usa Kindle, eu sou uma defensora de livro de sebo, então eu ainda não me rendi ao Kindle, mas elas dizem que é uma questão de tempo, mas eu leio, eu compro sempre em sebo, né, online, e leio, e cada uma lê como for mais conveniente, e a gente tem um encontro na última semana do mês, inclusive na próxima terça-feira, o encontro do mês de novembro, e daí discutimos sobre o livro. E os encontros são bem, democráticos, assim, alguns encontros são em lugares públicos, outros são na casa de alguém, tem algumas pessoas que preparam jantar para receber o pessoal do clube do livro. Eu, quando foi na minha casa, por falta de tempo, eu pedi uma pizza, Ah, e e tem assim um vai. ponto bem honrando o Clube do Livro da Benedetta, vinho. Vinho. Mas nem todo encontro tem não, todo encontro tem vinho, mas nem todo mundo toma vinho nos encontros, mas, cada um leva a sua bebida, é bem acessível, fácil de participar, e o mais interessante do Clube do Livro é que, ele te tira da tua zona de conforto. Porque, assim, se eu for ler apenas os gêneros que me interessam, eu vou acabar lendo sempre um ou 2 estilos de livro. É verdade. E por conta do Clube do Livro, eu me obrigo a fazer outras leituras, que eu faço, muitas vezes eu não gosto, mas mesmo assim elas me forçam. E toda leitura é válida, porque através da leitura a gente sempre vai ganhar, mesmo a mais supérflua, vai ganhar vocabulário, vai ganhar estilo de escrita, enfim, vai melhorar, né, nessa questão da escrita e da oratória. Então, o Clube do Livro sempre nos tira da zona de conforto. As leituras que eu indiquei, até eu sempre brinco que as que eu indico, a maioria do pessoal não gosta, né, Olha, mas, ele tenta ser, assim, bem eclético, né, a gente tenta mesclar. Um mês uma leitura, um clássico, no outro mês um best-seller e assim vai para todo mundo conseguir tem acompanhar. algo a ver com as profissões ou qualquer profissão, independente do que a mulher faça, Qualquer pode estar profissão fazendo e parte? qualquer idade, Ah, né, nós temos legal. várias idades e várias profissões. Tem algumas meninas que participam que já foram minhas alunas, sabe, tem pessoas mais velhas, várias idades. E eu encontro muitas pessoas que falam: "Ah, acho tão legal o clube do livro, tenho vontade de entrar, mas eu tenho medo de não acompanhar as leituras". Gente, para, pode entrar, pode participar, porque vai acompanhar. E às vezes acontece da pessoa ir no encontro, inclusive já aconteceu comigo, não conseguir terminar o livro, mas vim mesmo assim. Tu, além de excelente leitora, mas também com formação na área, Sim. é uma constante tem esse crescimento dos clubes do livro ou, por exemplo, quando estava na graduação já tinha isso, percebia isso em Floripa? Então, já existia, assim, eu percebo que agora com, as redes sociais, talvez isso tenha se evidenciado, Ah, sabe. verdade. Mas nós temos dados também, pesquisas apontam que hoje as pessoas leem menos do que liam no passado. Então talvez, e isso eu tô falando de achismo, tá, talvez essa nossa percepção de um aumento de clubes do livro, talvez não é porque haja um aumento, mas sim que as pessoas que têm esse propósito em comum estão se reunindo mais e isso tá aparecendo mais, não sei se me fiz entender. Eu acho que tá vindo à tona, Pode porque ser? aí como forma um clube, a gente fica: "Nossa, parece que todo mundo tá no clube". Na verdade, é porque nós estamos próximas de pessoas que apreciam a Pode ser, leitura. pode ser. Tem isso também, né. Mas, falasse uma coisa que me chamou muita atenção. Tem inclusive alunas minhas no Clube do Livro, mas como crianças estão no Clube do Livro, Júlia? Porque, né. Vamos falar sobre isso? Quanto tempo de carreira você tem? 14 anos, 14 anos na educação. Mas tudo começou de uma maneira muito, muito inusitada, digamos Até, assim. assim, falando sobre lá o início, a gente brinca que a Júlia tem esse jeito dela de ser, que vocês vão perceber durante o episódio, um tanto autêntica, e a escolha da graduação também veio nesse sentido, porque não estava mais tão em alta optar pela educação. Eu acho que, infelizmente, é algo que o tempo vem mostrando que as pessoas estão optando por outras áreas. É, assim, vamos voltar lá desde o ensino médio, né. Quando criança queria uma coisa, queria outra, daí iniciei o ensino médio querendo fazer medicina, aí depois não queria mais, daí queria fazer biologia, daí depois não queria mais, mas eu sempre gostei, minha paixão sempre foi ler e comunicar, ler e comunicar, ler e comunicar, sempre gostei muito disso.
Aí todos os meus testes vocacionais, né, aqueles que a gente fazia com o psicólogo da escola e tudo mais, todos os meus testes vocacionais davam para a área de educação, para a área de humanas, né, então saía sempre ciências sociais, letras, jornalismo, essas 3 profissões eram Direito, não? já saiu, mas não, eu acho que Patrícia, como como filha de assim? advogada eu já sabia que eu não queria. Porque é ler e comunicar também, né, não deixa de ser. Mas enfim, daí sempre saía isso. Aí quando eu estava, assim, já na metade do terceirão, eu sempre tive um desejo muito forte de morar fora do Brasil para estudar. Eu falei: "Olha", né, cheguei para os meus pais e falei: "Olha, eu não quero fazer faculdade o ano que vem, eu quero fazer intercâmbio". Aí meu pai, que é uma pessoa que eu escuto muito, ele me disse assim: "Não, tu vai fazer, tu vai fazer, porque tu tá fresca, tá com tudo na mente para fazer o vestibular. Tu vais fazer, tu entra na faculdade e se tu quiser trancar, depois tu tranca, mas aí tu já entrou". E na época, hoje em dia, os vestibulares é muito por histórico, né, mas na época não, tinha que passar, né, era enfim. Somatórias, prova Nossa, da federal. provas da Federal somatória. O DESC, a prova mais específica da segunda fase da UDESC, que eu não passei. Enfim, então ele assim: "Tu entra e depois tu faz". E aí eu ficava: "Mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero". Ele dizia: "O que que tu mais gosta de fazer?". "Ler". "Ah, mas eu não quero fazer letras". Eu falava: eu não quero dar aula". Daí ele dizia: "Mas faz uma faculdade pela qual tu tenha paixão. O teu caminho profissional, ele vai se mostrar. Não pensa, no prático, no dia a dia. Pensa em ter paixão naquilo que tu vai estudar. Quem é bom no que quem faz o que gosta, é bom no que Ah, é faz. verdade. Quem faz o que gosta, é bom no que faz. O que tu gosta?". "Não, eu gosto de ler", então eu faria letras. Eu disse: "Mas eu não quero lecionar". "Faz letras", aí na época eu tinha 16 para 17 anos. "Faz, tu vai terminar a faculdade com 21 anos, tu tem muito tempo para fazer outra graduação, se tu quiseres. Então tu entra na faculdade". E assim foi, eu fiz vestibular para jornalismo em um lugar, letras na Federal e moda na UDESC. Aí eu passei em jornalismo, passei em letras e em moda eu não passei na segunda fase. Que, enfim, na época eu fiquei bem triste, assim. Aí eu disse: "Vou começar letras". Aí eu fui. Nunca me esqueço, o primeiro dia de aula, teoria literária 1. Imagina, eu tinha lido muito, eu era a aluna que mais tinha lido no meu terceirão, na escola, assim. O professor entregou uma lista, professor de federal, barba, cabelão, enfim. Cheguei lá e eu, 16 anos, saí de Morro da Fumaça. Cheguei lá, ele entregou uma lista com 32 livros, que eram os livros do semestre, e eu não tinha lido nenhum, não conhecia. Sabe, os clássicos gregos, enfim, as Uma tragédias realidade gregas, totalmente toda foi assim, diferente. ó, um choque, um balde de água fria. Eu falei Liguei para o meu pai e falei: "Ah, eu acho que não é bem isso que eu quero". Ele falou: "Não, é sim, é o que tu quer sim, pode ficar aí". E na época, né, não era o WhatsApp, era MSN, eu não tinha computador em casa, eu tinha que ir na lan house, até colocar o Wi-Fi em casa, até eu ganhar um notebook. Olha, né, era outra história, eu ligava para casa uma vez por semana, mais ou menos. E assim foi, e aí fiz a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Gostei muito, né, fui encontrando a minha tribo, né, dentro da faculdade, enfim. Aí tranquei, fiz um semestre de curso de inglês na Inglaterra e voltei. Aí continuei a graduação, mas ainda sem saber exatamente, né, que caminho eu ia tomar, mas nessa época eu já sabia que eu queria fazer mestrado. Quando eu voltei do intercâmbio, eu queria fazer mestrado. Aí eu voltei e na época tinha um programa de intercâmbio que era para estudante universitário, que era o Work Experience, que os universitários iam final de novembro, metade de novembro para os Estados Unidos, trabalhavam em empregos de férias de inverno, estação de esqui, essas coisas, e voltavam no início de março. Era um programa de 3, 4 meses. E alguns conhecidos, iam. E eu comecei a dar aula de inglês para alguns deles, para treinar conversação, enfim, né, hoje eu lembro das minhas aulas, meu Deus, que experiência, mas enfim. E assim eu fui gostando daquilo, e eu fui gostando, eu gostava de preparar as aulas, eu gostava de lecionar, e aquilo foi indo. Então aquele ano de 2011 foi assim. Foi Aí no ano que tu já começasse na creche? não, foi o Não? ano seguinte. Ah, Aí eu vim para casa de férias, e quando eu retornei, no início de 2012,
eu fui procurar um estágio e surgiu um estágio como professora auxiliar da creche do H1. E eu nunca vou esquecer, porque foi meu primeiro emprego, assim, de verdade. Eu já tinha trabalhado antes, outras coisas, era um estágio, mas pra mim eu considero um emprego de verdade. Eu me lembro até hoje das 10 crianças, eu tenho fotos delas, eu sentia falta. Eu falava, Hum. tipo, no final de semana, sempre dos meus alunos, Sim, eu assim, lembro que eles iam embaixo da cama e elástica. eu tinha que tirar. E ali eu me apaixonei. Ali eu me apaixonei. Na época eu cheguei a pensar em trocar da letras para pedagogia, né, eu fiquei tentada, mas eu ainda gostava mais, de estudar a área de letras. E daí eu comecei as disciplinas de educação também na graduação, porque daí eu entrei fui para a parte da licenciatura, né, e não do bacharelado, e assim fui indo, e aí no ano seguinte eu comecei com alguns está com eu parei com esse estágio. Aí comecei a dar mais aulas particulares, lecionar cursinho de inglês. Eu estava terminando a faculdade, então eu comecei a pegar os estágios de ensino médio, ensino fundamental 2, daí eu gostei mais ainda, né, era mais a minha praia, assim, os maiores. E foi, e assim foi, me formei, trabalhei em escola bilíngue, ainda em Floripa, voltei para Morro da Fumaça no meio do ano letivo. Comecei a trabalhar, né, daí com de várias faixas etárias, enfim, ingressei no mestrado, aí fiz Os o mes adolescentes, tu sempre teve essa eu gosto. identificação, né, com eles. Gosto, gosto. Assim, eu amo hoje na gestão, amo os pequenos, todas as faixas etárias, assim, eu gosto na gestão, mas para lecionar, eu gosto dos E eu adolescentes. acho que é uma coisa muito particular de cada profissional, Sim, porque eu sempre ouvi da mãe: "Não, eu gosto das crianças". dos pequenos. Então é muito particular e é legal isso, porque a gente vê é bem o que teu pai falou, quando a gente tá onde a gente gosta, dá certo, e é isso que a gente tem que seguir. Sim, sim. E assim foi. E como que surgiu essa porque hoje tu estás num cargo de gestão Sim. escolar, e como que foi surgindo isso? Em 2016 eu entrei no Colégio Monsenhor e no Colégio Interação, e também lecionava em outras redes, quase sempre a minha trajetória bom, desde 2016 eu só leciono em instituições privadas. Eu já trabalhei em instituições estaduais, municipais, mas, assim, quase sempre é instituição privada, já trabalhei em 6, né, então sempre a minha carreira se deu dessa maneira, não foi uma escolha consciente, foram as oportunidades que foram surgindo e esse é o meu universo hoje. Eu finalizei o mestrado no final de 2016, fiquei lecionando, até 2019, e em 2019 eu tinha já saído do colégio de interação e surgiu um convite para voltar num cargo de coordenação. Eu assumi, né, na época com muito frio na barriga, assumi para o ano letivo de 2020. Aí eu entrei, deu né, entrei em janeiro. Ah, pandemia. E daí em março aconteceu a pandemia. Foi um ano tanto o ano da pandemia quanto o ano de 2021, que ainda era pandemia, mas já havia um retorno, foram, assim, anos muito intensos, muito mesmo, assim, muito Imagina, intenso. agora eu lembrei, estávamos comemorando teu aniversário, dias depois ainda Dia lembro seguinte, ai, nem é bom falar, porque a gente ainda estava lá tomando corona e: "Ai, corona!", e mal a gente imaginava tudo que ia acontecer. É mesmo. meu aniversário foi na segunda-feira e o fechamento foi dia Tudo 18. novo pra ti, porque no Tudo fim um novo, cargo novo. tudo novo. Ainda não estava bem entrosada com a equipe, tudo novo, assim. Mas foi muito bom, assim. Fiquei 5 anos, então, na coordenação e o ano passado, enquanto eu estava em licença maternidade, aí houve um convite para ir pra direção, só que daí das 2 escolas que é da mesma rede, o Colégio Interação, o Colégio Monsenhor e assim hoje eu divido meu tempo. E como fazer isso, considerando aí mesmo com essa trajetória, mas a gente sabe que numa instituição tem diferença de idade, tem um público que está mais tempo, pais e tudo mais. Há segredos para isso? A equipe, né, eu sou só a gestora, porque na verdade quem faz a coisa acontecer é a equipe, e eu tenho 2 equipes, assim, maravilhosas. Tanto a que tá na ponta, na sala de aula, quanto a equipe que eu chamo de administrativa pedagógica, né, que é quem tá na coordenação, as psicólogas, secretárias, os apoios, né, todas essas pessoas, é elas que fazem realmente acontecer. Porque daí eu não preciso estar presencialmente na escola, porque daí como eu me divido, né, tem dias
que eu realmente me divido, assim, né, que eu tô de manhã em uma, à tarde na outra, às vezes, ontem foi um dia que eu estava em uma, fui no meio da manhã, voltei, fui à tarde, voltei, ando mais na estrada do que na escola, mas enfim, a equipe que faz acontecer, a gente tá sempre online, né, sempre conectado todos os dias, e eu acredito que o segredo de tudo é comunicação. Quem comunica não se trubica, né, não é assim o Ah, é ditado? É verdade. a comunicação, é se comunicar o tempo inteiro, o diálogo, isso aqui deu certo? Comunica, não deu certo? Comunica também. É a comunicação. Com os alunos, com a equipe e com as famílias. Tudo precisa ser sempre muito bem comunicado. Toda vez que acontece um problema, é falha de comunicação. Ah, bem importante. E tu verifica que isso é algo que tu traz contigo desde o começo da gestão? Tu te inspira em alguém, algum líder para Várias pessoas, trazer. né, cada gestor por quem eu passei, inclusive gestores que hoje trabalham comigo, me ensinaram, me inspiraram em algum ponto. Eu acredito que meu pai é uma pessoa que se comunica muito e sempre está envolvido, sempre estava, né, envolvido em várias coisas, e ele sempre tinha essa coisa do diálogo, e isso eu aprendi com ele, assim, sempre o diálogo, sempre o diálogo, sempre o diálogo. E às vezes a gente vê que tem Pequenos detalhezinhos. probleminhas que só você precisa É, só conversar. é verdade. É que o só conversar envolve diversas outras coisas, porque não é o que tu vai dizer, é a forma também que tu vai dizer isso. E tu é responsável não só por aquilo que tu diz, mas também pela forma como o outro compreende. A partir do momento que se eu pensar assim: "Ó, eu sou responsável só pelo que eu digo", a forma como o outro entende, claro, muito é daquilo que ele é feito, né, a como daquilo que a pessoa é feita, de todas as experiências dela, isso molda a forma como ela enxerga e como ela ouve. Mas eu também sou responsável por esse entendimento, por essa Ah, eu intenção. acho que é 50-50. É, Porque também esse papo de: "Ah, não, o que tu entendeu, o problema é teu", é uma forma de tu se eximir de qualquer responsabilidade, e na verdade não é bem assim. sim. E com adolescentes, crianças, aquele agito todo, também comunicação vai funcionando, dá certo, porque, pra cada tipo vai ser Para cada uma. tipo é uma comunicação, aí às vezes a comunicação precisa ser mais incisiva, né. Principalmente com os maiores, assim, mas acredito que sim, eles gostam muito de serem ouvidos, né. Claro que tem alguns momentos que não dá, mas eles gostam muito de serem ouvidos, assim, e tratados como pessoas, como protagonistas. Bem importante. Na tua gestão, percebe, é difícil a gente perguntar, né, para a pessoa que está à frente, mas o que tu percebe de mudanças nesses 5 anos que tu estás, porque coordenadora, entre coordenação, Mudanças direção, na de melhorias que tu nas escolas, promovesse? mas eu não promovi nada sozinha, né, Hum, eu não fiz nada sozinha, tudo é uma equipe. No Interação nós tivemos um número expressivo no aumento de matrículas, né, mais de 90% de aumento, então eu considero bastante. bem expressivo. É. Eh, e acho que assim, sempre indo para frente, eu acredito que muitas dessas mudanças aconteceriam independente se eu estivesse, mas sempre evoluindo no sentido de sempre profissionalizar mais as escolas, trazer inovação sem perder a essência. Somos de cidades pequenas, né, então nós temos esse cuidado, são escolas familiares, nenhum aluno é apenas mais um número, isso é uma coisa que nós temos. É um cuidado especial que temos lá dentro. Um É diferencial. um diferencial, e eu falo isso porque como mãe, eu escolheria, eu faço a gente faz a escola, nós fazemos, a equipe faz a escola que eu quero para que os meus filhos estudem, e eles estudam, né. Então, é isso que a gente tem em mente, é o cuidado, nenhum aluno é só mais um número. Tem excelência acadêmica, tem enfim, tudo do ponto de vista pedagógico, tem tudo que todas as grandes redes têm, mas a gente tem esse olhar que tem no pequeno. E que hoje a gente busca isso em tudo, Aham. se a gente for ver, porque a gente quer esse acolhimento, Sim, essa proximidade e justamente não ser apenas um número. exatamente, assim, e como mãe, o que eu quero? Eu quero que quem esteja lá com a minha filha saiba que, eh, ela não é só mais uma aluna do primeiro ano, ela é a Betina, ela tem medo da chuva, ela, sabe, tem esse acolhimento que num dia que dá uma trovoada e ela tá na escola, eu tô tranquila, porque eu sei que ela vai ser acolhida. Ah, bacana. Eu lembro um dia que eu fui numa das visitas no Monsenhor, eu lembro que tu comentasse: "Não, aqui a gente tem muito assim, esse
é o fulano, ele estuda com o outro que é o filho de não sei quem, que ele conhece também o pai, nã todo mundo se conhece, é uma rede mesmo a Sim, sim, escola, sim. e isso É é isso bem que a gente bacana. preza, assim. E precisa conversar com os pais precisam ter acesso aos professores. É muito acessível, esse retorno, assim, a gente preza sempre para que seja dado de maneira rápida, eficiente, sempre pensando na criança. Bem importante. Vamos falar do estímulo à leitura? A Betina tem 7 anos, mas pensando, tu como boa leitora, vem o vô Paulo também, escritor inclusive, de que forma que vocês vão incentivando ela? É bem, é bem um ponto bem sensível para mim falar disso, assim, porque é óbvio que eu quero que ela seja uma grande leitora, né, mas de que forma a Betina passa muito tempo na escola, né, sempre passou. E de que forma isso eu não quero que isso seja chato, né, então de que maneiras, eu poderia incentivá-la a ler. Então eu sempre pensei, a palavra a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Então a Betina sempre ali, próxima à hora de dormir, é o momento que ela pode assistir TV. Só que assim, assistir desenho animado é legal, é um momento que eu fico com ela, mas com o tempo, né, a gente adulto cansa. Então eu sempre ficava lendo, ficávamos juntas no sofá, ela assistindo TV e eu lendo ali qualquer leitura. E o ano passado ela chegou um dia pra mim eu falei pra ela: "Um dia meu sonho é um dia que eu e tu sentarmos no sofá e cada uma com o seu livro". E o ano passado ela estava em processo de alfabetização, né, e no final do ano ela aprendeu a ler. E daí um dia ela pegou um livro e falou: "Mãe, vamos realizar o teu sonho?" E sentou do meu lado e começou a ler. E aquilo me emocionou muito. Hoje ela lê, claro que alguns dias eu tenho que falar: "Betinha, esse livro precisa devolver na biblioteca, né, esse livro tu precisa devolver na biblioteca, então tu tem que ler esse livro hoje, tá, né, teu prazo tá Faz vencendo". parte. Normal, ela é uma criança, precisa aprender que certas coisas precisam ser feitas. O que eu faço para incentivar, ela sempre comprei livros para ela, sempre usei prateleiras que o livro fica virado para frente para que ela possa ver a capa, sempre os livros não aquela coisa distante que não pode rasgar, que não pode É para é mexer é para mesmo. mexer, se rasgar tudo bem, claro que tem que cuidar, mas se acontecer, acontece. Ele não é um objeto sagrado, ele tem que fazer parte do dia a dia. Leio para ela antes de dormir, hoje até tô lendo menos, porque ela mesma já tá fazendo as leituras dela, mas eu leio para ela sempre li para ela antes de dormir. Quando ela me fala: "Ah, eu quero livro tal", sempre que possível eu compro. Meu irmão é uma pessoa tio dela, uma pessoa que sempre tá dando livros pra ela de presente, assim, e vai acontecendo. Essa semana passada, quando eu peguei, ela tinha dentro de casa quieta. Fui ver, ela estava lá no quarto lendo, rindo do livro que ela estava lendo. Ela dizia: "Ai mãe, eu queria tanto, ter os outros livros dessa coleção". Eu disse: "Ah, pede para o Papai Noel, né, quem sabe vem". É Papai Noel. E assim vai, e é justamente isso, é o exemplo, Sim, porque tem uma figurinha já há muito tempo que estava vou colocar, né, era uma mãe e um filho, e outra mãe e outro filho sentado no mesmo banco, e daí a mãe com o celular na mão perguntando para outra: "Como é que tu faz ele ler?" E a outra estava também com o com o livro, livro na mão. então É o exemplo, é o exemplo. nada adianta a gente pegar: "Não, tu tens que ler", mas: "Ai, que saco, eu vou ter que ler". E eu sempre tiro. Muitas vezes as pessoas ficavam me questionando: "Ah, Bruna, mas como é que tu gosta de ler? Eu acho leitura um saco". Tem leituras que eu também acho um saco, realmente. Sim. É a gente encontrar aquilo que desperta. Todas as pessoas gostam de ler. Todas as pessoas gostam de ler. Elas só ainda não encontraram o livro que vai fazê-las se apaixonar. Isso eu fiz uma vez um projeto de mestrado sobre isso, mas que não foi aprovado, mas enfim. Todas as pessoas gostam de ler. Elas só precisam encontrar o livro que vai fazê-las se apaixonar pela leitura. Tem gente que tem a sorte de encontrar isso na infância, e daí depois que tu se apaixona e tu descobre um gênero que tu vai desenvolvendo o gosto. Para mim, leituras de desenvolvimento pessoal não são as mais fáceis. Eu até leio, mas, assim, não são tão fluidas como outras leituras, assim. Eu gosto muito de ler biografias. Para mim é muito tranquilo ler sobre a vida de alguém, eu leio em uma tarde, se eu tiver uma tarde, que ultimamente é É raro. coisa rara. Mas, mas livros de desenvolvimento pessoal eu gosto, só que, a leitura não rende tanto.
Mas como eu tenho já o hábito, eu consigo. E uma dica que eu dou, um truque que eu uso, é fazer 2 leituras ao mesmo tempo, sempre de gêneros diversos, até 3 eu consigo fazer. Porque daí eu leio 10 páginas desse livro aqui que é mais difícil, vou ler outro que é mais tranquilo, eu leio 50. De qualquer maneira, eu já li 60 páginas no dia, em 1 hora. Se eu ficasse naquele primeiro livro, eu ia ler 20 no máximo, E e é assim vai. legal, eu gosto muito de estar mesclando. Eu tenho livro que eu só gosto de ler no meu quarto. Sim. Tem livro que eu gosto, por exemplo, agora vem verão, tem uns livros que eu Da vou levar praia, pra é praia. isso, leitura de praia, E leitura de tem praia. isso, que é gostoso a gente estar Com mesclando. certeza, são os momentos. Inclusive, tenho livros teus comigo ainda, porque a gente tem muito isso e vai trocando. Tem Quando eu era mais nova, era muito mais difícil, né, de comprar livro. Uma vez livros eram coisas muito caras e, né, hoje em dia a Amazon, estante virtual, é muito fácil, né, receber o livro. Uma vez, nossa, eu lembro quando eu era criança que quando nós íamos a Florianópolis tinha que passar na livraria. Quando eu entrei na faculdade, o meu pai sempre queria livros, eh, assim, históricos e tudo mais. Eu ia de ônibus para o sebo no centro de Florianópolis, porque tem um trecho da Felipe Schmidt que tem vários sebos, e eu ia lá procurar os livros que ele Aí é o momento. sim, que ele queria, mas hoje ele acha na estante virtual, sabe. Mas, nossa, eu lembro do Minha Luta, do Hitler, que eu procurei. Eu gosto de comprar ali presencial, porque daí tu vai olhando e Sim, tu te perde naquele meio. Uma pena que livrarias também tá começando a ficar uma coisa rara, né. mas enfim, e daí eu tinha muito apego nos meus livros, muito, muito apego. Mas hoje eu, assim, eu penso que é um trabalho tão de formiguinha que eu penso, assim, em promover a leitura, porque hoje é um número tão grande de pessoas que não leem, e isso reflete em tantas coisas na sociedade, que se tu me pedir um livro emprestado, eu vou te emprestar, e se não me devolver, tá tudo bem, tá tudo Ok, bem, agora eu fiquei mais tranquila, não porque, tem né, problema. então eu já vou me apossando desse livro, mas eu acho que é realmente isso, Julia, é fazer o negócio girar. Girar. Adolescentes, estás percebendo isso, telas têm uma certa influência. Mas nós lemos menos por conta das telas, e eu, Júlia, que tenho o costume da leitura, muitas vezes, quando eu vejo, eu tô lá no Instagram e o tempo que eu tenho para ler, tô lá vendo reels e não estou lendo. Então, se eu, uma pessoa da área, que tem um autocontrole maior, já acontece isso, imagina um adolescente. É verdade. Ainda continua, eu bem desatualizada, mas gêneros, eh, era o quê? Jorge agora meus professores de redação descobrindo que eu não lia os Jorge livros inteiros. Amado, Capitães de Graciliano Areia. Jorge Amado, eu adoro esse livro. Ah, viu? Ainda tem essas leituras na escola. Tem. Tem, mas Capitães de Areia é uma leitura mais para o 9º ano, ensino médio, né. Ó, viu? Gente, algum a gente sempre vai se recordando. Que Mas bom. eu, professora de literatura, não gosto de José de Alencar, vou ser sincera, não gosto, para mim é uma leitura difícil, Eu difícil. acho que tem isso. Quando nós somos mais jovens, a gente já tem aquela distração toda, aquela, sede de amadurecer logo, porque eu lembro Pressa de viver. isso, pressa de viver, porque a gente tem 12 anos, a gente quer ter logo 16. Aí a gente chega no 16, não vejo a hora de ter 18. Aí depois que a gente faz 18, a gente pensa: "Gente", daí quando tu vê, tu já tem 30. E o tempo passa. Mas a gente tem essa sede de viver e às vezes na leitura, aí tu estás em algo maçante, tu fica até perdido, também às vezes vai se perdendo os gostos ali. Mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que tem que fazer na escola tem que fazer. Também Sim, tem mas é isso. isso que eu falo, é descobrir o livro que vai te fazer gostar de ler. Quando eu era adolescente, eu sempre gostei muito de ler Harry Potter. Sidney Sheldon, que a minha mãe lia muito, então eu lia. Hoje eu não gosto tanto de ler Sidney Sheldon, né, a minha mãe ainda continua gostando. Mas eu li muitos livros dele quando eu era adolescente e isso foi me levando para leituras mais difíceis e tudo mais. Voltando para o clube do livro, uma das últimas, eh, moças que entraram, ela falou: "Nossa, eu entrei bem no mês de um clássico, né, Cem Anos de Solidão", do Gabriel Garcia Marques. Mas eu consegui ler. Ela disse assim: "Eu É consegui até ler". uma vitória É pessoal. uma vitória pessoal, é uma vitória pessoal. Já tem alguns títulos para Então, 2026. como a gente faz a lista de 2026? A gente, abre um formulário para as integrantes do clube, elas preenchem e as perguntas são: livros que você gostaria de ler e de ver na lista, então é aquele livro que tá na minha lista, que eu bati o print, que tá lá, tu coloca ali, não precisa ser um, tá, podem ser vários.
coloca lá os livros, a leitura que mais gostou de 2025, a leitura que menos gostou e o livro que marcou, a sua vida. Então, o livro que marcou a sua vida aparece de Os Lusíadas a Verity, que é um livro mais comercial, assim. Então, a partir dali, eu e a Samantha sentamos e fazemos uma curadoria dos livros. Como nós fazemos essa curadoria? Pensando nos a gente lê as sinopses de todos que foram indicados, né, a gente lê as sinopses, vê a avaliação deles no Scoob, vê a avaliação na Amazon, tá, qual é a posição deles no ranking de mais vendidos. Nossa, que legal. Dá um certo Estou trabalho ficando com vontade de entrar para este clube. então, e aí nós montamos a lista pensando nisso. Por exemplo, nesse último ano, né, nesse ano de 2025, porque iniciou em setembro de 2024. Em janeiro, nós tivemos 2 leituras, porque a gente considerou que era um mês que as pessoas tinham mais tempo para ler, em fevereiro 2 leituras, mas 2 leituras não tão pesadas, e tivemos leituras complementares, né. Como ano passado o Brasil ganhou, o Globo de Ouro e no início desse ano com o filme Ainda Estou Aqui, eu gosto muito de Marcelo Rubens Paiva, então as pessoas queriam ler o livro, daí eu falei: "Antes de ler Ainda Estou Aqui, é preciso ler Feliz Ano Velho". Hum. Pra ver a percepção dele antes, quando ele não sabia o que havia acontecido com o pai, não vou dar spoiler aqui, e depois quando, né, ficou um pouco mais claro. Então em janeiro a gente leu Feliz Ano Velho, e eu não me lembro qual era o outro livro, em fevereiro a gente leu Ainda Estou Aqui, e um Ah, que outro livro legal. mais leve, entendeu. Isso me lembra já o musical que vocês fizeram lá no Monsenhor, que eu achei, assim, incrível. Essa Eh, conversa tá bem, assim, um reflexo da tá, nossa amizade, várias abas abertas e tudo isso, se mistura. porque não tem como lembrar do filme, livro e não pensar no que vocês A fizeram lá Olinha é uma coisa muito mágica, assim, e muito despertar nos alunos toda aquela integração. Ah, talentos, né, aparecem. A nossa! aulinha é gincana do colégio e tem um musical que as 3 equipes têm que produzir uma apresentação musical a partir de um tema. E esse ano o tema foi cinema nacional, então foi muito, muito, muito legal. Muito, realmente. Eu recomendo que as pessoas procurem sobre no perfil do Colégio Monsenhor. Lá tem alguns pontinhos do que aconteceu, mas realmente ver todo aquele envolvimento, os pais lá junto, Sim, sim, porque envolvimento normalmente das a gente famílias. acaba vendo Olimpíadas, gincanas de escolas sempre envolvidas para o esporte, mas esse lado da cultura é Tem, muito muito importante, forte, muito porque forte. desenvolve a pessoa em Né, a todos os Olinha já sentidos. existe há muito tempo no Monsenhor desde o início, né, uma coisa que não começou agora comigo, na verdade, já tem há bastante tempo, e como professora eu me envolvia bastante também, né, entrava na briga com os É, os alunos. professores inclusive fazem isso, é contagiante de ver tudo aquilo. A gente tem papo, eu quero um dia, temos que gravar com Samantha junto, para falarmos mais sobre o Clube do Livro. Eu acho que a Pode gente tem ser, que pode ser. incentivar as pessoas a terem mais. A gente vê hoje também tem toda essa parte religiosa que está em ascensão, por que não também se pensar em clubes que desenvolvam essa parte? Eu acho que todo tipo de leitura é válido. É importantíssimo, inclusive no núcleo, achei a iniciativa fantástica. As meninas se reuniram, eu digo as meninas, Josi e Elô, que tomaram a frente, e falei: "Vão gente, vão, porque a gente, assim, que pena que temos apenas 24 horas do nosso dia, Sim. porque senão a gente inventaria mais tarefas". Mas elas fizeram o seguinte: o Clube do Livro vai iniciar agora nas férias Ah, um clube do livro do do núcleo, núcleo, tá. e ele vai iniciar nas férias com leituras leves para as férias. E não Posso dar pensando sugestões. ótimo, e não pensando no empreendedorismo em si, para dar aquele Mas tempo até porque quando, pra criatividade aflorar é necessário o ócio. comprovadíssimo. Pra criatividade aflorar é necessário o ócio. Hoje em dia um pouco, assim, da estagnação das crianças é porque elas estão ocupadas o tempo inteiro, elas não ficam mais sem Entediadas. nada para fazer. Exatamente, daí a criatividade não aparece. Então é importante as leituras serem leves e não focadas para o empreendedorismo em si, uma ou outra, claro, porque é aí que vai aflorar e os insights vão aparecer. É aquela frase que eu amo, dolce far niente. A gente precisa disso, Sim, independente da área de eu preciso. atuação. Tanto é que eu sempre tiro como parâmetro se existem férias escolares para a gente dar um tempo para nossa cabeça, a gente precisa disso, até mesmo
Nós que estamos trabalhando sempre, sem parar, né, precisamos disso. Ju, obrigada por ter participado. Tu és Eu que uma agradeço o inspiração. convite, Eu capaz. adoro sempre ouvir as histórias. Fico pensando: "Quero esse livro", é verdade. Aquele mesmo da viagem, Eu poderia começasse a me ter trazido para mostrar, ti, porque porque aquele livro que eu mostrei pra e Bruna tem a forma de escrita. então, é isso que eu ia falar agora. O livro no começo, algumas meninas do clube falaram no grupo assim: "Olha, eu acho que a edição que eu baixei veio sem correção ortográfica, porque tá escrito tudo errado", mas como é como se fosse um diário, conforme o QI do protagonista, a escrita vai evoluindo conforme o QI dele vai evoluindo. Então no começo dá uma agonia, mas ele vai indo, vai evoluindo e ainda não vou contar o final. É verdade, gente. Isso fica pra como é que é mesmo o nome do livro? Flores para Algernon. Pronto, anote, procure e também se quiserem emprestado, temos aqui. Uma dica que eu vou dar para o podcast, no podcast do Calcinha Larga, todas as dicas do Calcinha Larga e do Estamos Bem, todas as dicas de filmes, livros, podcasts, vídeos, enfim, que são comentados durante a conversa, ficam na descrição. Opa, colocaremos então o Fica na livro. descrição para quem, né, a pessoa procurar depois, até onde tá disponível, tipo, tal filme tá na Amazon, tal filme tá na Apple TV. Ótimo, porque é coisa que a gente fica se perguntando: "Ai, onde é que eu vou achar essa E tudo informação?". isso, né, é capital cultural. Excelente. Gente, já uma consultoria aqui com ela, porque é isso, amizade é isso, é uma troca de 1000 informações o tempo todo, e Estamos só temos pela próxima viagem. sim, e temos que registrar que se você tem medo de viajar com a sua amiga, ou se você tem dúvidas se essa amiga é para você continuar a vida toda ou não, a viagem com ela. Se sobreviver a uma viagem, né, podemos dizer que A sim. perda de uma camisa do Criciúma e Isso, e meias. Se você se conecta com esse tipo de assunto, toda quinta-feira tem episódio novo. Tchau, tchau. tchau.